Boa noite, saúde amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos reunimos esta noite para refletirmos sobre a palavra de Deus, aquilo que Deus tem nos falado e ainda quer nos falar, também para encerrar a nossa série baseada no filme, no livro de estudo Quarto de Guerra. Essa noite nós vamos meditar sobre o impacto que a graça de Deus tem na nossa vida. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, nos versículos 19 e 20. A palavra de Deus diz assim: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que o Senhor abençoe a sua palavra e também abençoe os nossos corações nessa noite. Vamos orar. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus pelo corpo de Cristo que é a igreja. Graças a Deus pelo dia que se chama hoje, no qual nos reunimos para ler a palavra e aprender aquilo da parte do Senhor que temos que aprender essa noite, Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações sobre Tua graça, Deus. E para entendermos graça, nós te pedimos, Senhor, perdoa nossos pecados. Lava-nos com o sangue de Jesus Cristo. Para que possamos ficar puros, justificados, com as roupas limpas em pé diante do Senhor e com grande alegria para podermos receber da parte do Espírito tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar essa noite, Deus. Que não sejam minhas palavras, que não sejam cenas de um filme, que não sejam material de estudo, mas sejam as palavras do Senhor a mover este momento, no nome de Jesus. Amém. O tema dessa noite nós definimos por graça, e o título é Impactado pela Graça, ou ainda marcado pela graça. A graça de Deus é uma experiência marcante, porque ela muda todos os nossos conceitos. Ela muda a nossa perspectiva de mundo profundamente, em todas as suas dimensões. Agora, quando falamos de graça de Deus, estamos falando de uma coisa incompreensível. Por que a graça de Deus é incompreensível? Porque nós não conseguimos medir o tamanho da graça de Deus. Se porventura um dia o ser humano fizer uma nave espacial revestida de diamantes, né? Ela é feita assim de tungstênio e diamantes e de um plástico especial que nunca derrete, e for até o Sol, estender uma fita métrica bem grande, né? E for até o Sol e voltar, é possível, embora não com a nossa tecnologia atual, mas é possível, quem sabe daqui a uns 200 anos, fazer uma nave espacial especial também, né? Muito especial para ir até o Sol. Uma nave espacial levar até o Sol e de volta. Aí você mede o tamanho, você mede a distância, e você volta e você fala, ok, nós conferimos a distância da Terra até o Sol, e é mais ou menos o que a gente estava calculando, pelo quanto a luz do Sol demora, e pelo tamanho que ele aparece no céu, e tal. Mas a graça de Deus, a gente não pode medir. A graça de Deus a gente não pode explicar. A graça de Deus a gente define da nossa maneira humana como aquilo que Deus nos dá que nós não merecemos. Agora, se a gente não pode entender graça, o que eu vou ficar aqui falando pelo tempo que Deus deixar? Né? Não vou adiantar o tempo aqui.
tempo que Deus deixar, que eu vou ficar aqui falando para vocês de algo incompreensível, de algo que é difícil de definir, de explicar. Porque a graça, ela é vivida pela experiência. Nós podemos falar sobre graça. Aquele que viveu a graça de Deus, que recebeu da graça de Deus, pode falar sobre ela, ainda que não saiba explicá-la. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos aproximamos da graça de Deus, nós passamos por um processo de transformação. Nosso primeiro conceito essa noite, eu quero que isso fique muito claro, porque é a diferença entre um cristão e uma pessoa que só vai para a igreja. Quero que fique muito claro a diferença que existe na vida de um cristão verdadeiro e de qualquer outra pessoa no mundo. É o impacto da graça de Deus. Graça de Deus deixa uma cicatriz. Outro dia eu estava vendo um documentário sobre Evander Holyfield, o boxeador. Aparentemente ele era muito bom. Não conhecia. Eu era muito criança quando ele lutava. O que aconteceu quando ele estava lutando com o Mike Tyson? O tal do Mike Tyson mordeu um pedaço da orelha dele fora, porque estava apanhando muito e não queria perder a luta. Então, ele pensou muito, de maneira genial, né? Vou morder a orelha dele fora, um pedacinho, e aí eu vou ser desclassificado. Então, eu não vou perder, eu vou ser desclassificado. Quer dizer, eu não vou ser um derrotado pelo Evander Holyfield. O Evander Holyfield tem a marquinha na orelha, né? E carrega a vida inteira. Qualquer um que veja a marca da orelha do Evander Holyfield vai saber que existe alguma história por trás. E qualquer um que conheça a vida do Evander Holyfield sabe que aquela marca prova que ele é campeão. Maior campeão dos pesos pesados, né? 4 vezes campeão. Aquela é uma marca muito especial, que só ele tem, porque só ele foi campeão 4 vezes. Quando nós somos impactados pela graça de Deus, ela deixa na nossa vida uma marca. E quem olha para a nossa vida vê que tem alguma coisa diferente. Não vai saber imediatamente o que é, mas vai saber que tem alguma coisa. E vai olhar para você e vai perguntar: o que há com essa marca na sua orelha? Aí você vai poder falar: eu sou vitorioso. Né? Eu fui impactado pela graça de Deus. Né? Deus me deu um murro tão forte com a graça dele que quebrou todo o meu orgulho e eu virei o que eu sou hoje. Eu quero que vocês repitam comigo o conceito mais básico com o qual nós vamos trabalhar essa noite. É o seguinte: o impacto da graça de Deus é transformador. Nós podemos falar isso? Vamos repetir, eu falo, vocês depois. O impacto da graça de Deus é transformador. Quando Deus te atinge com a graça dele, a sua vida muda. Não é alguma coisa na sua vida, não. A sua vida muda. Você se torna um ser de natureza diferente. Deus, então, nos dá essa graça que nós não podemos explicar, mas a gente define. Graça é aquilo da parte de Deus que é imerecido. O maior exemplo que a gente costuma dar na teologia é de um presente. Né? Graça é um presente de Deus. Deus te dá um negócio que você não merece. Só que presente vai até certo ponto, porque eu posso ser, às vezes, um filho meio chato, meio intransigente, recalcitrante. Mas meu pai, que é bom, me dá um presente que eu não mereço. Né? A gente pode imaginar uma criança que grita, que esperneia, que quebra vaso, que bate no irmão. Essa coisa de bater no irmão, quando você tem 4, você solta o braço para o lado, já bateu, né? Então acaba batendo bastante. E você olha para a criança e fala: essa criança merece um tapa na cara, essa criança é muito chata. Essa criança aqui, eu vou dar de aniversário para ela uma cueca,
Que criança odeia receber cueca de aniversário, né? Depois vai ficando mais velho, eu acho maior barato. Nossa, beleza. Mas criança não gosta, né? Mas você olha para o seu filho e você fala, eu amo tanto meu filho, eu não vou fazer isso com ele, ele vai ficar chateado em pleno aniversário. Eu vou lhe dar um carrinho, eu vou lhe dar um filme no DVD que ele gostaria de ver, né? Eu vou dar alguma coisa que vai deixá-lo feliz. E a gente pode pensar que Deus faz isso, mas o que Deus faz tem uma dimensão muito mais profunda do que simplesmente dar algo que a gente não merece. Porque quando a gente pensa em algo que a gente não merece, é fácil imaginar que a gente está falando de algo que a gente merece um pouco menos do que aquilo, ou que a gente poderia ter merecido aquilo se agisse melhor. Mas Deus nos deu algo que nós nunca mereceríamos. A dimensão da graça de Deus é incompreensível. Não é porque Ele nos dá mais do que merecemos, mas é porque Ele nos dá exatamente o oposto daquilo que nós merecíamos. Deus nos deu a vida quando nós merecíamos a morte por causa do nosso pecado, por causa da nossa rebeldia diante de Deus. É isso que a palavra de Deus nos fala em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13, vamos abrir as nossas Bíblias. A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, no versículo 13. A palavra de Deus diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. O tamanho da graça de Deus não é a diferença entre um par de meias e um carrinho de controle remoto, que quando eu era criança era aquele presente sensacional que eu sonhava, né? O tamanho da graça de Deus é a diferença que existe entre a morte e a vida. A graça de Deus cobre todo o abismo que existe entre a morte e a vida. A graça de Deus cobre todo o universo. Porque o que existe entre a morte e a vida é todas as coisas. É tudo mais. É tudo que existe. Não há nada que exista sem que exista pela graça de Deus. Porque a graça de Deus manteve o universo funcionando, mesmo quando nós condenamos a criação pelo nosso pecado. Nós merecíamos a morte. É imperativo, é necessário entendermos que nós merecíamos a morte e que Deus nos deu a vida. Não é mais do que a gente merecia. Não é infinitamente mais do que a gente merecia, é o oposto do que a gente merecia. Quando você recebe um presente desse tamanho, que é tão grande que você não consegue segurar na sua mão, que você não consegue nem enxergá-lo, isso impacta a sua vida, impacta o seu coração. E a primeira coisa que alguém que é impactado pela graça de Deus recebe é um novo propósito de vida. E a Bíblia nos fala sobre isso no texto que nós lemos no início, que é o de Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. O apóstolo Paulo está falando do resultado que a graça de Deus teve na vida dele. Alterou tudo o que ele era, tudo o que ele fazia. Ele diz, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos parar para pensar um pouquinho no que Paulo está falando. Cristo vive em mim. Cristo próprio Deus.
Aquele que no texto de Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, está escrito que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo vive em mim, diz Paulo. Paulo quer dizer que ele tem o próprio Deus dentro dele. Quando você passa de ser humano para ter Deus dentro de você, isso é de fato uma grande transformação. E o resultado dessa transformação é o que ele escreve já no finalzinho do versículo 20: a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando nós pensamos na graça de Deus, devemos entender que nós temos uma dívida de sangue com Ele. Quando Jesus morreu na cruz, Ele não morreu na cruz porque Deus achou legal, achou bonito, não. Jesus morreu na cruz porque nós merecíamos a morte. E não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Porque o salário do pecado é a morte. E a morte é o derramamento de sangue. Então, para que você pague o preço do pecado, que é um preço de morte, você precisa derramar sangue. E por toda a história humana, sangue foi derramado para agradar a Deus ou os ídolos. Sangue de bode, sangue de cordeiro, sangue de bois, sangue de homens, mulheres e crianças, derramado para agradar a Deus ou os deuses de cada povo. Mesmo os falsos ídolos, cobrando o preço do sangue. Mas Deus não ficava contente com o sangue dos bichinhos. Porque Deus olhava para o bichinho e falava: o bichinho não pecou contra mim. Eu não mandei a ovelha comer capim e ela foi comer chocolate. Não, ela comeu o capim que eu mandei ela comer. Eu não mandei a ovelha viver na terra e ela foi viver na água. Não, ela viveu na terra que eu mandei ela viver. Então, de que me adianta ter essa expiação insuficiente pelo pecado do homem por meio do sangue da ovelha? Então ele manda o seu próprio filho, para que o sangue de um homem sem pecado fosse derramado, para a expiação de todos os nossos pecados. Expiação é pagamento. Quando nós falamos de graça de Deus, estamos falando do tamanho do nosso pecado, da distância que existia entre nós e Deus, antes que houvesse o perdão. Quando entendemos o perdão de Deus, nós vivemos por Deus, nos movemos por meio de Deus, nós rendemos os nossos pensamentos a Deus. Deus passa a ser a razão de tudo que somos e de tudo que nós fazemos. A primeira dimensão do impacto da graça é que a graça impacta o meu propósito de vida. Se você tem televisão na sua casa, ou celular no seu bolso, talvez um computador, você já tenha visto na sua vida uma coisa que se chama comercial. Muito interessante. Eu acho os meus comerciais favoritos geralmente são os de carro, porque eles são alucinantes. Não alucinantes no sentido igual aqueles de perfume, né, que tem uma música esquisita e o pessoal com cara de louco. Mas eles são alucinantes no sentido de mostrar para você que aquilo é a melhor coisa do mundo. Se eu não tivesse Deus, a minha religião seria assistir comercial de carro, porque dá uma inspiração. Eu me empolgo assim, eu falo: nossa, eu nem sabia que queria um Mitsubishi, mas eu quero. Depois passa. As pessoas precisam de um propósito de vida. E muitas encontram o seu propósito de vida no consumo. Vou comprar coisa, vou ficar feliz. Outras encontram o seu propósito de vida em fazer tudo o que tem vontade.
toma todas as suas decisões baseadas no seu humor e depois tem muita dificuldade de lidar com as consequências. Aquele que é impactado pela graça não vive nem para uma coisa nem para outra, vive para Deus. E quando Paulo fala, a vida que eu vivo no corpo, vivo-a pelo Filho de Deus, ele está falando, tudo que eu faço é para Deus. Então, se eu vou para o meu trabalho, eu vou para a minha escola, isso é entregue a Deus. Porque Deus me comprou com o sangue do seu Filho. A gente não é apenas amigo de Deus no sentido de ser brother dele. É claro que nós somos amigos de Deus. Jesus chama os discípulos de amigos no livro de João. Já não os chama servos, mas os chama amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor está fazendo, mas o amigo sabe. Eu estou te contando tudo o que eu vou fazer. Somos amigos de Deus, mas num sentido muito mais profundo, nós somos propriedade de Deus. Deus não é nosso brother que a gente bate um papo com ele e fala, Deus, eu estava pensando em fazer isso. Deus fala, cuidado com isso aí. E a gente fala, não, Deus, quenta não, que vai dar certo. Pode pá, eu vou conseguir fazer. Eu sei que não é da sua vontade, mas eu vou prosperar aí porque eu estou vendo a situação do mercado, eu estou vendo a situação da vida e está oportuno. Deus é o nosso dono. Se você entregou sua vida para Jesus, Ele recebeu sua vida, Ele não despreza, não. Né? Ele fala, aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. De maneira alguma, você entregou sua vida para Jesus, Ele pegou, Ele não despreza, não despreza. Agora, quer dizer que Ele é seu dono, de uma maneira muito profunda, porque Ele pagou pelo seu pecado com o sangue dEle. Aí você passa a viver sua vida para Jesus. Cada um tem na sua vida uma área que é mais difícil de entregar para Jesus. Cada um tem. Existem pessoas no mundo que têm dificuldade de entregar a sua sexualidade para Jesus, porque, não sei, elas têm a impressão de que Jesus quer que o homem seja triste, infeliz, seja eternamente casto, né? E ficam com medo de se entregar para Jesus nessa área de sua vida e não terem prazer. Existem pessoas no mundo que não querem entregar o seu dinheiro para Jesus. Não sei, acham que Jesus é gastão, né? Jesus vai jogar meu dinheiro fora, vai investir em missão, em salvar vidas. Não, eu quero o carro que eu vi no comercial da TV, que me deixou empolgadão. Existem outras pessoas que acham difícil, e eu me identifiquei muito com isso, entregar o seu pensamento para Jesus. Porque tem gente que se acha muito esperta, mas não é. Tem gente que se acha muito bom, mas não é. Tem gente que acha que sabe mais que Deus, mas não sabe. Precisa entregar seu pensamento a Jesus. Tem gente que olha para a religião cristã, olha para a Bíblia e fala, não, mas crente é tudo burro, eles não pensam por si mesmos. Tem gente que tem essa impressão da gente. Não, o cristão ele não pensa, ele só vai e pergunta para o pastor, tudo que vai fazer pergunta para o pastor. É verdade isso, pastor? Não. Pastor, devo eu comprar um carro? Não sei se isso acontece, né? Não sou pastor, mas comigo não aconteceu. Ô ministro, o que você acha que eu faço, né? Eu compro esse carro ou não? Não pergunta não, o crente pensa por si. Mas é necessário render o nosso pensamento para Deus. Porque Deus sabe o que é justo e a gente não sabe. Deus sabe o que vem no futuro e a gente não sabe. A gente precisa render o nosso pensamento a Deus. Agora, é difícil. E eu falo para vocês, ninguém faz isso se não for impactado pela graça. Ninguém rende os seus ideais diante de Deus,
Ninguém deixa de lado suas próprias ideias para pegar a palavra de Deus e crer nela e vivê-la se não for impactado pela graça de Deus. Você precisa pensar na graça de Deus se você tem dificuldade de abrir mão das suas ideias e passar a acreditar e viver as ideias de Deus. Isso nos leva ao nosso segundo conceito. A graça impacta minha consciência de mim mesmo. O impacto da graça muda a minha ideia de quem eu sou. Eu começo a me ver por um espelho diferente. Vamos abrir a Bíblia. Nos Atos dos Apóstolos, no livro dos Atos, no capítulo 3, versículos 19 e 20. A Bíblia nos fala algumas coisas que a gente não gosta de ouvir. É uma das razões pelas quais a gente sabe que ela é verdadeira, né? A Bíblia nos fala: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Isso é, entre outras coisas, uma citação do Antigo Testamento. A Bíblia nos fala: arrependam-se e voltem-se para Deus. Arrepender-se é um processo muito simples. Arrepender-se é voltar-se para Deus. Aqui o texto está trabalhando com uma repetição. A Bíblia faz isso muitas vezes. Arrepender-se é você ver algo que você está fazendo que está errado, você dá meia volta. Arrependimento é isso. Você dá meia volta. Não é você ficar triste, não é você ficar bolado, não é você ficar contrito. Contrição faz parte muitas vezes do processo de arrependimento, mas no sentido mais literal, mais básico possível, arrepender-se é dar meia volta. Agora, ninguém dá meia volta se acredita estar indo no caminho certo. Quando a graça de Deus nos impacta, ela nos mostra que nós estamos muitas vezes errados. Ela aponta o dedo de Deus na nossa cara, o dedo de Deus nos cutuca e fala: você está errado. Você precisa, dar meia volta. Volte-se para Deus. A graça de Deus impacta principalmente o nosso orgulho. A nossa noção de que somos bons, de que somos inteligentes, de que somos pessoas honrosas. A graça de Deus destrói tudo isso. A graça de Deus é quando Deus olha para você e mostra para você duas realidades da sua vida. A primeira é quem você é diante do seu pecado, e a segunda é quem você é diante de Deus. E nenhuma dessas coisas te dá espaço para você se orgulhar. A salvação vem pela fé e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Quando no seu pecado você é contemplado por Deus, Deus te olha com amor, mas Ele te vê no lixo, te vê no lamaçal, te vê sujo. Lembra do texto de Zacarias 3? Adoro citar o texto de Zacarias 3, porque ele mudou minha vida. O sumo sacerdote vai para o céu e está sujo de cocô. Porque a Bíblia tem um texto que fala isso. Porque ela fala que é assim que o nosso pecado funciona. Deus olha para a gente e a gente está imundo. A gente não é bonitinho para Deus, a gente não é uma pessoa honrosa, não é uma pessoa legal. Não, a gente está
no lixo, está indo para o inferno. Então Deus toma atitudes drásticas, manda o seu Filho, para que nós possamos ser impactados pela graça de Deus e sermos transformados. Mas quem é impactado pela graça de Deus não se orgulha, porque sabe de onde estava, sabe de onde Deus o tirou. Ter problemas com orgulho é comum de toda a humanidade. É muito comum para mim. João Vitor pode falar para todos vocês, entre outras pessoas, mas vou usar ele de exemplo, porque ele está na cabine, né? Então, é legal usá-lo de exemplo, né? Ele pode falar para todo mundo que eu tenho problemas com orgulho. Porque eu sou um ser humano, e às vezes eu sou meio metidão. Então, como é que Deus lida com esse meu orgulho? Ele só mostra para mim onde eu estava, de onde Ele me tirou. Ele fala para mim, João, se não fosse eu, olha onde você estaria. Aí não tem orgulho, eu sei que não é por mim, não é pela minha força, não é pelo que eu sou, é porque é Deus. Quem é impactado pela graça não se orgulha de ser salvo, porque sabe que a salvação não é uma conquista, a salvação é um presente. A gente se orgulha de conquista, mas não de presente. Presente a gente se humilha, a gente se sente humilhado muitas vezes, quando recebe um presente e sente, pô, não merecia isso. Não é uma conquista sua ser salvo. Não é uma conquista sua ser parte da igreja, é um presente de Deus. Isso não te leva ao orgulho, mas deve te levar à humildade. Como a palavra de Deus fala, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, os versículos 5 e 6. Em 1 Pedro 5, os versículos 5 e 6, esse apóstolo Pedro, que escreveu 2 livros geniais. Todos os livros da Bíblia são geniais, mas é difícil evitar de gostar um pouquinho mais dos de Pedro. Essas epístolas gerais do Novo Testamento é sensacional, né? Ele escreve, o comecinho aí não está anotado aqui, mas eu vou ler porque é para mim, né? Então, se a Bíblia está falando comigo, eu tenho que ler. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Amém. Amém. Jovens, entenderam? Sujeitem-se aos mais velhos. Ok? A Bíblia fala. É fácil? É legal? Não, mas é a Bíblia, né? Então, sujeitem-se aos mais velhos, que quando se obedece, Deus fica feliz. Quando Deus fica feliz, Ele te faz feliz também, né? Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Humilhem-se debaixo da mão poderosa de Deus. Se Deus te colocou no topo da montanha, se Deus te colocou por cima da carne seca, para usar uma expressão mais brasileira, que aqui não tem montanha, né? Então, se Deus te colocou num lugar alto, bonito, se você está destacado, foi a mão de Deus que te colocou ali, não foi seu esforço. Você não conquistou nada diante de Deus, Deus te deu tudo porque Ele te ama. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Deus vai te exaltar. Se você está humilhado, Deus vai te exaltar. Mas é no tempo dEle. É no tempo dEle, não é no seu. Talvez o maior exemplo, o segundo maior exemplo, porque o maior exemplo é Jesus, mas um grande exemplo que a gente tem na Bíblia de humilhação é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi impactado pela graça de Deus de um jeito sensacional. Levou um murro da graça de Deus na boca do estômago. E ele não conseguiu mais se orgulhar das coisas.
que ele fazia. Tanto que, segundo aos Coríntios 12, ele vai falar, eu fui lá para o céu e vi umas coisas, mas eu não quero me orgulhar disso não, Deus não deixa eu me orgulhar disso. Ele não consegue se orgulhar, porque o impacto da graça de Deus foi grande demais. E na primeira carta de Paulo para Timóteo, discípulo dele, no capítulo 1, ele escreve o seguinte, vou até abrir aqui. Em 1 Timóteo, a gente lê só o 16, tá bom? Mas eu que anotei 12 aqui, mas eu vi que eu anotei equivocadamente. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo: por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Cara, Paulo é sensacional. O cara escreveu basicamente metade do Novo Testamento, o maior teólogo da história da humanidade. O cara, assim, meio que inaugurou o cristianismo, a teologia cristã. É um negócio que Paulo desenvolveu. E o cara se identifica como o pior dos pecadores. Mas é muito bonito isso. É muito bonito porque Paulo não faz isso de maneira afetada. Paulo sabe de onde Deus o tirou. Ele era inimigo dos cristãos, ele era inimigo de Deus, perseguia os cristãos, gostava de ver cristão na cadeia, consentiu na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir. Estava lá. Deus o tirou daquilo. E Paulo entendeu, eu não merecia ser retirado daquele lugar. Ele entende que ele é o pior dos pecadores. O impacto da graça é tão grande na vida de Paulo que ele não se recupera. Ele fica tão humilhado pela graça de Deus que aquela humilhação dura a vida inteira dele. E quando ele olha para si mesmo, ele vê o pior dos pecadores. E isso é muito bom. Isso é algo espiritualmente fantástico para a gente fazer. Por quê? Porque se você é o pior dos pecadores, não tem ninguém que entre por aquela porta da igreja que você vai desprezar. Porque o pior dos pecadores é você. Olha a porta da igreja. Não tem ninguém entrando por ela agora. Mas se tivesse, imagina a pior pessoa do mundo aí. Cada um tem seus preconceitos. Cada um tem um pecado que acha que é o maior, né? Cada um tem gente que entra pela porta da igreja e fala, ok, deixa eu até sentar, mas não perto de mim. Se senta perto de mim, eu levanto, senta em outro lugar. O impacto da graça de Deus deve transformar essa nossa atitude, de maneira a fazer-nos pensar, eu sou o pior dos pecadores. Então qualquer que entrar lá é mais merecedor da graça de Deus que eu, porque eu não mereci nada. Eu não mereci nada. Eu estava morto nos meus delitos e pecados quando Jesus resolveu me amar e me salvar. E se Jesus não tivesse feito isso por mim, eu nunca teria feito sozinho. Eu nunca teria conquistado a salvação. Então qualquer um que receba de Deus o mesmo presente que eu recebi, eu sei, eu não mereço mais do que ele, porque eu recebi de graça. Eu recebi pela graça. Aquele que é o pior dos pecadores não despreza ninguém. Ninguém. Aquele que é o pior dos pecadores não despreza ninguém. Estava dando uma aula de EBD sobre Paulo para os jovens, né? Como foi difícil o começo de Paulo na igreja, porque Paulo perseguia cristãos, mandava cristãos presos, ele estava presente na morte de Estevão, e aí ele chega na igreja, o maior perseguidor do cristianismo naquela época, chega na sua igreja, e ele quer entrar no ministério.
E ninguém queria Paulo no ministério, ninguém. Imagina, né? Falei para os jovens, será que vocês aceitariam Paulo no ministério? Havia um homem impactado pela graça de Deus, chamado Barnabé, que falou, esse homem aqui, ele é cristão. Esse aqui é cristão de verdade. Eu aposto nele. Irmãos, você foi impactado pela graça, às vezes Deus não te chamou para ser o maior pregador como foi Paulo, mas às vezes Deus te chamou para ser Barnabé, para você mostrar a graça de Deus para alguém que ninguém quer na igreja, para aquela pessoa ser usada por Deus para pregar a palavra. Quem é impactado pela graça e se vê como o pior dos pecadores, não despreza ninguém. É muito fácil olhar para o outro e falar, eu não faria isso não. Eu não faria isso não. Eu nunca pecaria dessa maneira contra Deus. Mas pecou. De outra maneira, mas pecou. E Deus te deu a salvação de graça, sem que você pudesse fazer qualquer coisa para merecer aquilo. Se você não olha para si mesmo como o pior dos pecadores, então Deus tem um pedação da graça dele para mostrar para você. Para mostrar para você o quanto a graça dele superou na sua vida. Superou o abismo que existe entre a vida e a morte. E encerrando, a graça de Deus impacta a minha consciência do outro. Minha consciência do meu irmão. O texto que foi lido bem no início da celebração, Marcos 11, 25. Jesus fala, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os pecados. Ninguém que, como Paulo, se considere o pior dos pecadores, terá dificuldades em perdoar o seu próximo. Ninguém. Ninguém consegue falar, ele não merece, porque sabe que eu também não mereço, não posso julgar ninguém. Paulo também fala, considere os outros superiores a si mesmo. E isso é uma coisa especialmente difícil de fazer quando você conhece o pecado da outra pessoa e você não consegue falar, aquela pessoa é superior a mim. Tem pessoas que é fácil. Tem pessoas que são cheirosas, tem pessoas que são bonitas, tem pessoas que conhecem bastante da palavra de Deus. Aí você olha para aquela pessoa, o pastor Jonatas, por exemplo, e fala, ele é superior a mim porque ele é. Isso é muito fácil. Existem pessoas que são fáceis de você honrar, porque elas são honráveis. Existem pessoas que são fáceis de amar porque são amáveis. Como a Renata, eu amo ela com uma facilidade. Amável, né? Assim, ó. Tranquilo. Mas existem outras pessoas que, quando a Bíblia nos fala, considere o outro superior a si mesmo, você para pensar e fala, como é que eu vou fazer isso? Não é possível, Deus. Eu sou melhor. Nosso orgulho começa a se remoer, começa a querer lutar contra a graça de Deus. E aí o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,16, uma coisa sensacional. O evangélico adora 2 Coríntios 5,17, né? É um dos textos que a gente mais lê. Sim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Dizem que quando faz igreja de jovens é o texto que está no letreiro, né? As coisas velhas já passaram. Mas antes desse texto tem o versículo 16. E o apóstolo Paulo fala um negócio, que quando eu li esse texto eu falei, eu nem lembrava que estava na Bíblia. Sabe um texto que te pega de surpresa? E fala, caramba, isso
Esse é o segredo. Eu tenho que pregar sobre esse tema aqui, sobre o que eu vou falar. Eu vou falar sobre isso. Olha o que o apóstolo Paulo fala. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Irmãos, que coisa absurda. Absurda. Você olha uma pessoa tão detonada no pecado, no vício, não é possível que aquilo seja usado por Deus, e a Bíblia fala, não considere do ponto de vista humano. Veja o potencial, veja o que Deus pode fazer. Veja o tamanho da graça de Deus, que cobre todo o abismo entre a vida e a morte, então você vai ver que tem jeito sim. A ninguém consideramos do ponto de vista humano. Ah, mas eu acho que aquela pessoa está errada. A ninguém consideramos do ponto de vista humano. Ah, mas aquela pessoa é nojenta. A ninguém consideramos do ponto de vista humano. Ah, mas aquela pessoa está em pecado. A ninguém consideramos do ponto de vista humano. A hora que aquela pessoa receber Cristo, vai ser nova criatura. Vai ser nova criatura e tudo o que ela é hoje vai deixar de ser. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Às vezes parece impossível considerar o outro superior, olhar ao outro com olhos de perdão, mas quando a gente olha com olhos de humildade, como uma pessoa que foi impactada pela graça de Deus, então nós vemos alguém tão pecador quanto nós, não menos, não mais, mas outra pessoa que está igual ao que a gente estava antes que recebemos o perdão de Deus. Vamos ler de novo o texto de 2 Coríntios 5,16. A gente lê, a gente repete. De agora em diante, vocês repetem, ok? Para deixar bem claro. Minha parte, parte de vocês. De agora em diante. Isso. De agora em diante. A ninguém mais. Consideramos do ponto de vista humano. A ninguém mais. Não existe nenhuma pessoa no mundo que mereça o perdão de Deus. E é por isso que não existe nenhuma pessoa do mundo que não pode receber o perdão de Deus. Todo mundo pode, porque todo mundo está igual no imerecimento. Não merece Jesus, não merece o amor de Deus, não merece o perdão dos pecados. O impacto da graça muda o seu jeito de ver o outro assim, ó, de cima, ver com desprezo. É muito fácil para mim, se eu quiser, passar lá no parque da Chácara do Jockey e olhar assim e falar, nunca fumei maconha na minha adolescência. O que vocês estão fazendo aí? Estão jogando a vida deles fora? Nunca fiz isso. Esse pessoal aqui, ó, não vale nada. É muito fácil para mim fazer isso. É difícil, difícil. É olhar para o outro como superior a mim mesmo. É olhar além do ponto de vista humano. Olhar para aquele adolescente que está lá se drogando com droga lícita ou ilícita, está se drogando, está jogando sua vida fora e pensar, eu não vou olhar do ponto de vista humano. Eu vou enxergar espiritualmente uma pessoa transformada. Em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aí você não julga mais ninguém. Aí você não tem dificuldade de perdoar ninguém. Porque o impacto da graça de Deus criou no seu coração um coração perdoador. Criou no seu coração um coração humilde.
criou no seu coração um coração que enxerga além do ponto de vista humano. De agora em diante, não consideramos ninguém do ponto de vista humano, porque fomos impactados pela graça de Deus. E assim como Deus me tirou do pecado e me trouxe até aqui hoje, Deus vai tirar outros do pecado e colocar muito além de onde nós estamos, para fazer coisas cada vez maiores do que estas. Vamos falar com Deus, agradecendo pela palavra dele que é fiel. Graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus porque Jesus Cristo nos amou quando não éramos amáveis. Ele nos abraçou quando não merecíamos abraço nenhum, mas estávamos desesperados por receber algo que não sabíamos o que era. Esse algo, esse alguém se chamava Jesus. Nós que recebemos Jesus, Deus, queremos fazer um compromisso com o Senhor de não olhar mais para ninguém do ponto de vista humano. Não olhar para nenhuma situação impossível, porque Deus não sabe o que é impossível. Que nós também não saibamos o que é impossível, possamos ver novas criaturas. Em todo lugar, novas criaturas, novas situações, e é transformação, e é palavra de Deus, e é ação do Espírito Santo por meio da igreja, que nós possamos estar trabalhando para enxergar novas criaturas. Ajuda-nos, Deus, a não considerar ninguém do ponto de vista humano. Ajuda-nos a perdoar. Ajuda-nos a não nos sentir melhor do que ninguém. Planta em nosso coração a semente da humilhação espiritual, para que nós possamos bater no peito como Paulo e falar: eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o pior dos pecadores, mas Deus me salvou. E não existe ninguém nesse mundo, ninguém que mereça menos do que eu. Não existe ninguém. Além disso, de entendermos que somos pequenos, que possamos ser acrescidos na nossa fé de que o Senhor é grande. Que ainda que existam situações que para nós não tem volta, que para nós não tem jeito, nós possamos enxergar a realidade espiritual, que Deus pode todas as coisas. Deus pode transformar corações, transformar vidas, transformar situações, Deus. E eu peço, Deus, no nome de Jesus, que essa transformação comece pelos nossos corações, para que nós enxergamos espiritualmente o outro, possamos mostrar o impacto da Tua graça nos nossos corações. Por onde nós andarmos, Deus, no nome de Jesus. Amém.